fui pra entrar na sala de administração. Daí eu falei assim, nossa, acho que eu quero fazer psicologia. Que é uma dica que eu aprendi com minha mãe, que eu passo amaciante na pele antes de passar perfume. A dica é produtos azuis, porque eles são ótimos. Hello, Beauty! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast de beleza. Eu sou a Thalita Kemi e hoje eu tenho um convidado incrível que vai dar muitas dicas de maquiagem. A gente vai poder conhecer um pouquinho da história dele também. Mas antes, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, porque é onde a gente posta todos os cortes, é onde vocês ficam sabendo de todos os convidados e novidades aqui do podcast. Então, vai lá pra não perder nada. Agora chega de enrolação e vamos conhecer um pouco mais do Diuk. Ai, gente, eu tava assim, sempre com sonhos de vir em um podcast pra falar um monte de coisa, pra cortar um monte de coisa, pra virar trend no Twitter. Virar trend no Tô Twitter, brincando. não. Brincando, mas é isso. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente, um Vai ser podcast. incrível. Eu amo. Vai ser maravilhoso. Hoje a gente vai Hoje vai ter focar vários muito. kikikis. Vários kikikis, eu amo. Então, mas Gil, que eu queria antes, né? Antes dos kikikis, antes da gente fofocar de verdade, falar sobre beleza, eu queria conhecer um pouco mais de você, né? Sobre a sua história. Sobre o seu começo, principalmente, né? Eu queria entender um pouco mais. Então, como que foi começar na internet e começar na maquiagem? Como que Em veio 2002, isso? quando eu nasci. Primeiro fato chocante, meu nome é Enzo. Eu não sabia disso, tô chocada. Seu Eu sou nome um é Enzo. Enzo e isso é uma coisa que choca muita gente. Meu É outra Deus! coisa que choca muita gente é que eu tenho 80 de altura e não 1,50. Que sempre Não, quando eu apareço com alguém meu Deus, como ele é alto! E eu assim, gente. confesso que eu me assustei quando eu te conheci. Falei, caramba, Mas na minha cabeça não também tem esperava. 1,50. Eu vivo batendo a cabeça nos lugares. Nossa, ontem eu bati a cabeça pegando um lixo do chão. Foi horrível. Por isso que eu tô meio zonzo até hoje agora. Até agora, né, que você falou que você chegou aqui meio Eu cheguei assim, ó. falei, eita, aquela batida de cabeça ontem deu resultado. Mas, eu acho que meu começo, assim. Meu começo com maquiagem foi muito engraçado. Por quê? Porque eu tinha sempre uma insegurança muito grande, que é o quê? Sobrancelha. Até hoje. Porque eu tinha sobrancelha, assim. Minha sobrancelha era um zigue-zague. Crescia pelo aqui, daí não crescia pelo aqui, daí crescia pelo ali, daí era uma coisa assim. E daí, quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 anos, eu raspei o meio da minha sobrancelha. Eu peguei uma gilete e falei assim, ó. Foi o suficiente pra nunca mais crescer. Meu Daí era pra ter uma sobrancelha Deus! linda, que ia até aqui. Agora voltou a ser aqui que eu fiz micropigmentação, fiz um monte de coisa, agora ela voltou ao lugar que ela Ah, tinha que estar. Mas assim, não tinha. Daí eu comecei o quê? Comecei a pegar. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu peguei, tipo, uma sombra cintilante, preta, olhei pro espelho e falei: é hoje que eu vou ter a sobrancelha que eu sempre quis. E daí eu meu peguei lá um Deus. pincel que eu nem sei que pincel que era e comecei a preencher minha sobrancelha, sempre com tons de piche de estrada, com tons assim, caneta Bic. Teve uma época que eu preenchi, inclusive, com lápis 8B. Porque minha mãe preenchia a sobrancelha dela com lápis 8B. Tinha isso antigamente, viu? Eu também já fiz isso. Eu não julgo porque eu também já fiz. E ficava aquela coisa maravilhosa. E o lápis 8B entupia poros. Daí dava um monte de cravo. Daí não crescia mais pelo na sobrancelha. Daí era assim um caos. Daí afinaram minha sobrancelha. Só que eu só preenchi minha sobrancelha. Começou assim a maquiagem, né? Daí eu comecei a falar, vou tacar uma base aqui. Daí eu taquei uma base ali. Uma base da Mary Kay da minha avó, que eu lembro até hoje. Que eu passava ela, que era um CC Cream da Mary Kay, que eu passava assim na mão, assim, falava, Arrasou. eu amei. Nossa, tá incrível. Tenho até medo de olhar. Daí eu pegava a sombra, começava a passar com o dedo. Só que daí eu não tinha meio que uma base de maquiagem tão grande assim. E daí eu via muito vídeo da Gabi Fadel, sabe? Uhum, Uma que dá conselho, etc. E ela tava sempre com a Karen. Daí eu falei, nossa, uhum. vou começar a assistir essa mulher diferentona. Olha como ela é legal, ela fala a verdade dos produtos, etc. Daí eu comecei a ver vídeo. Foi meu primeiro contato com vídeo de maquiagem, foi a Karen. Hum, Foi uma coisa muito engraçada, que hoje em dia, tipo, ela é uma amiga muito próxima minha, né? Só aham. que, tipo assim, foi tipo aleatoriamente. Tipo, eu tava vendo um vídeo da Gabi Fadel, apareceu um dela de maquiagem, eu falei, vou assistir o vídeo dessa garota. Ela tem cabelo colorido, então ela deve saber de alguma coisa. Daí eu comecei a assistir e comecei a entrar mais a fundo, saber mais passos de maquiagem. Daí eu comecei a ver vídeos de várias pessoas. Daí eu queria muito aperfeiçoar meu inglês, que eu era uma pessoa meio doida. Então, com 14 anos, eu zerei o Duolingo. Meu Deus, zerou o Duolingo. Não, era a minha meta. Eu falei assim, eu não saio dessas. Acho que era alguma férias que eu tinha da escola. Eu falei, eu não saio daqui sem zerar esse Duolingo. Esse passarinho não vai ganhar Meu de mim. Deus.
Daí eu fiquei lá, daí eu zerei o Duolingo, daí eu falei assim, tá, mas agora tem que aprender vocabulário, né? Daí eu comecei a ver vídeo do Jeffree Star, do James Charles, da Tati Westbrook, de quem mais que eu via vídeo? Da Jack Aina. E daí eu comecei a ver um monte de vídeo. Comecei a ver Karen Bakini, comecei a ver Mari Maria, comecei a ver Nina Secrets, comecei a ver... Ai, uma marca que eu amava muito na época que eu comecei assim, a maquiar era a Bruna. Uhum. A Bruna, assim, gente, eu ficava toda hora. Eu me matava por um BT Mermaid. Nossa, eu me Mano, eu matei tanto por um lembro. BT... Quando era naquela embalagenzinha Sim, de sim, sim, plástico, sim. eu me matava por um BT Mermaid. Daí foi isso, daí eu fui evoluindo, assim, na maquiagem, Uhum. etc. E fui começando a passar uma sombra. Aí virava um delineado. Agora, seu delineado ficava um no Japão, um na China. Sempre normal, era sempre uma coisa meio garranchada. E daí, eu falei assim, acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu falei assim, eu não vou fazer faculdade. Só que, tipo assim, não era uma coisa, tipo assim, não vou fazer faculdade que eu não quero. Sabe quando eu Uhum. sentia que eu não ia fazer faculdade? Tipo, tava todo mundo lá assim, vestibular, nananã, ai, porque eu tenho que fazer tal coisa, etc. E eu ficava assim, não vou precisar. Eu queria até fazer, mas, tipo assim, sabe quando eu pensei, eu falei, nossa, parece que eu não vou fazer isso. Era Uhum. uma coisa meio que eu sentia, só que eu não sabia nada que ia acontecer na minha vida. Daí eu comecei a fazer uns vídeos de maquiagem lá em 2018, 2019, mas era bem sortido, era tipo assim, um na vida, outro na morte. Uhum. Um mês, um outro daqui 3 meses. Daí eu falei assim: "Ah, legal isso, né, uma coisa assim diferente", só que eu não sabia muito o que eu estava fazendo. E daí eu só estava fazendo. Mas daí eu desisti uma época, eu falei assim: "Ah, o que que eu quero com isso?". Mas daí acabou, tipo, o ensino médio, eu falei: "Vou ser maquiador". Eu com 17 anos falei comecei a maquiar pessoas aleatoriamente. Mas você chegou a trabalhar mesmo como maquiador? Nossa, amor, se eu te contar. Que foi babado, viu? Porque daí eu fiz um curso profissionalizante em 2019, assim, 2019, comecinho de 2020. Uhum. Daí eu comecei a trabalhar em salão. Antes eu trabalhei na Arezzo. Nossa, Uhum. calma, eu pulei uma parte. Pode Daí, voltar. eu fiz faculdade também. Eu Aham. entrei na faculdade de psicologia. Só que foi muito estranho, tipo assim, eu não sei como, mas tipo assim, eu fui pra entrar na sala de administração. Daí eu falei assim, nossa, acho que eu quero fazer psicologia. E daí eu falei com o povo lá da faculdade, eu tinha nota de corte, eu entrei em psicologia, tipo, aleatoriamente. Foi pra fazer uma e lá no meio você Não, trocou? no meio do caminho do corredor. Meu Deus, Eu lembro, que aleatório. eu falei assim, eu vou fazer administração porque eu não sei o que eu quero fazer. Daí no meio do caminho, tinha uma amiga minha do meu colégio que tava fazendo psicologia. Daí eu falei assim, vou fazer psicologia. Daí eu parei alguma coordenadora e falei, tem como? Que eu não tinha feito a inscrição certinha, etc ainda. Uhum. Ela falou, tem, pode ser, você tem nota suficiente pra isso. Daí eu fiquei, vou fazer psicologia. Daí eu entrei do nada na aula de psicologia, assim. Eu Chocada. saí de casa indo fazer ADM e cheguei lá fazendo psicologia. Não sei o que aconteceu nesse Meu meio de Deus. caminho pra dar certo. Daí foi tudo isso começo de 2020. Uhum. E daí, em 2019, eu tinha trabalhado na Arezzo, comecinho de 2020. E daí, surgiu a oportunidade de eu trabalhar num salão de beleza, Uhum. etc, como maquiador. Daí eu já tava nesse processo de, ai, guardar um dinheirinho ali, comprar uma base. Daí eu guardei dinheiro, eu comprei uma base da Revlon. Só que daí a base da Revlon são todas pra pessoas muito rosas. Não existe. O subtom amarelo, Uhum. na época a Revlon não tinha. Ou você é laranja ou você é rosa. Daí eu tinha que comprar BT Velvet pra ficar ajustando a base. Foi aí que eu comecei um pouco de estudo de colorimetria. Uhum. Porque, né, não tinha como. Eu tinha investido todo o meu dinheiro em umas bases em tons assim. Nenhum ser humano tinha aquela cor. E aí tinha que sempre ficar Não, ajustando. daí era BT Velvet Khaki, era BT Velvet Yellow, era BT Velvet Azul. Era tudo pra ajustar o tom de base. Daí eu Uhum. comecei a trabalhar nesse salão, comecei a maquiar e ser assistente de cabeleireiro. Daí eu fiquei meio que 1 ano e meio nisso, de ser, tipo, assistente de cabeleireiro e maquiador, mas também trabalhava às vezes fora, quando tinha alguma coisa, etc. E nesse meio tempo, lá por meados de... ju- Estourou a pandemia. Não, foi engraçado, que eu estourou a pandemia e eu comecei a trabalhar em salão. Tipo assim, liberou, Caramba. era máscara, só tinha maquiagem pra... Bem quando liberou ali, então. É, só tinha Caramba. maquiagem pra sessão de foto. E se quisesse, entendeu? E daí era assim, daí eu maquiava, daí eu ficava ajudando o cabelo, odiava cabelo.
Nossa, eu odiava. Odeio até hoje. Não sei mexer Tem com pavor. cabelo. Tenho pavor. E daí eu ainda fui obrigada a trabalhar com cabelo por 1 ano e meio. Eu tenho traumas. Eu olho assim, eu falava assim, não, me tira daqui, eu não quero mais cortar papel alumínio pra fazer mecha, eu não quero. Cortar papel alumínio. É, porque pra fazer Sim. mecha, só que você tinha toda uma técnica, que você tinha que pegar assim na mesa e fazer. Eu demorei Ai. 5 meses pra aprender a fazer sicão desse negócio, que era cortar fácil na mesa. Daí eu ficava lá, eu acabava com o rolo de papel alumínio sem conseguir cortar uma fita certa. Mas quando eu tava quase pra sair, eu aprendi. Que daí eu falei assim, acho que agora já é época. Mas daí, nesse meio tempo que eu tava trabalhando em salão, eu comecei a fazer muito curso que tinha online. Porque, tipo, nessa época de pandemia, todas as maquiadoras, elas lançavam um curso do nada. Uhum. Tipo assim, Tati Bueno lançava curso. Nathani Rosa. Daí eu fiz vários cursos e eu pensei assim, eu falava, toda maquiagem que eu vejo de por aí, sempre a pessoa tá meio alaranjada, tá com o pescoço de uma cor, colo de outra. Então tem alguma coisa aqui acontecendo, né? Que ele tava na época, tava terminando a época da base full coverage, do mate, entendeu? Daí tava sempre as pessoas com um subtom errado. Eu ficava assim, nossa, que agonia. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Daí eu comecei a me aprofundar no estudo de colorimetria. Uhum. E fora que toda a base, toda vez que eu maquiava, eu tinha que alterar o tom da base com PT Velvet, então eu já fui pegando noção desde essa época. Daí me perdi. Tá, daí comecei a gravar vídeo pro TikTok. Daí teve uma época, foi agosto. Agosto de 2020, eu lembro até hoje. Eu olhei pro TikTok, eu vi que o TikTok tava bombando, eu falei, é agora ou nunca. Você começou a gravar conteúdo no TikTok ali na época da pandemia. Eu gravava pro Instagram, só Caramba! que o Instagram eu apagava, porque eu não gostava Aham. do vídeo, daí eu, sei lá, Mas, era tipo, uma pessoa levar meio a doida. sério mesmo foi no TikTok. Foi uma coisa muito louca que foi tipo assim. Eu comecei a gravar vídeo no TikTok, sabe com aqueles áudios de assim? Ai, 10 produtos que eu gosto, 10 produtos que eu odeio. Uhum. E daí era isso. Daí eu ficava bravo na época, porque eu economizava horrores de dinheiro e gastava dinheiro e a maquiagem era ruim. E daí eu ficava com o triplo de raiva. Uhum. Que hoje a gente ainda dá ganha uma coisa aqui e ali. Na época, não. Eu falava Pra assim, eu não começar, né? acredito. Não, uma vez eu fui comprar o pó lá na Mercê, eu comprei o translúcido. Só que o translúcido branco. Daí ele Ai, estourava no flash, eu fui maquiar no dia, tiraram uma foto da pessoa, a pessoa virou fantasma, minha camarada. E daí eu fiquei assim, ai, eu não meu acredito Deus. nisso. Enfim. Mas daí eu comecei a gravar, tipo, esses áudiozinhos, ai, produto ruim, produto bom. Eram uns áudios prontos, assim, do nada. Uhum. Daí, na época, eu tava acompanhando muito aquela maquiadora, sabe a Nathalie Bilho? Era uma maquiadora de editorial, assim. Aham. E eu já tava assim, eu tava tendo que fazer muito maquiagem padrão no meu trabalho. Daí eu falei assim, eu não vou fazer maquiagem social nisso daqui, eu vou fazer a maquiagem mais estranha que existe no mundo. Eu fazia um delineado aqui, um delineado ali, eu colocava flor, eu colocava orquídea do quintal da minha avó na cara. Era uma coisa assim, era uma loucura. Daí eu comecei a gravar vídeo, acho que era uma técnica de gloss eyes. Que essa maquiadora Nathalie Bilho, ela usava óleo de rícino. Ela não usava gloss no olho, e o óleo de rícino ele Caramba. não acumula. Sim. Então dura por mais tempo no olho. Daí eu gravei esse vídeo, né? Depois de eu gravar vários vídeos, tipo assim, ai, bom, ruim, não, mas aquelas coisas bem basiquinhas. Aí esse vídeo meio que deu um negócio, eu comecei a ganhar seguidor, daí eu falei, nossa, 3 mil seguidores, daí 6 mil seguidores. Daí eu falei, nossa, acho que aquela voz que falou que era agora ou nunca tava meio que certa, né? Daí eu comecei a gravar. Tipo, não sei o que eu comprei que me instigou a gravar. Acho que foi algum pó da Ruby Rose que eu odiei. E aí você foi falar Eu fui disso falar muito também. mal de um pó da Ruby Rose que eles lançaram de uma linha. Mas enfim, a Ruby Rose era isso. Era um produto bom, um produto ruim. Aham. Toda marca, né? Tem que ser É, produto toda bom e tem que ser marca. produto ruim, normal. Mas é que na época não tinha, como não tinha muito essa coisa forte de review nas redes sociais, Uhum. as marcas elas entregavam pra Jesus Cristo. É. Elas lançavam o que elas queriam, não tinha muita aprovação, então era muito fácil de você achar produto ruim na época. Sim. Hoje em dia, eu tô penando pra achar um produto pra falar mal. É porque acho que naquela época também. É que assim, a Karen, por exemplo, ela sempre foi muito grande. E assim, ela sempre foi referência de sinceridade de Uhum. produto. Tipo, se ela testa e ela fala mal é porque o negócio é ruim. Se ela testa e Nossa. fala bem é porque o negócio é muito bom. Então, assim, acho que todo mundo
Antes do TikTok, eu digo, né? Porque hoje em dia qualquer um pode ir lá gravar e falar se é bom ou se não é. Mas eu acho que antes do TikTok, a nossa referência era praticamente só ela. Era só ela. Que Era era só ela que chegava e sincerona. falava assim, isso é uma bosta. Eu lembro que eu tava... Ai, outra situação em paralela. Era nessa época, desde 2015, meu começo, tipo assim, de internet mesmo, era... Eu tinha um FC da Lady Gaga no Twitter. Que era... Enfim, não vou falar o nome, e daí eu brigava por diva pop o dia inteiro. Eu acho que eu passei uns 10 anos da minha vida brigando por diva pop. Assim, com certeza, facilmente. Daí eu lembro que o primeiro contato que eu tive, assim, mais forte com a Karen nas redes sociais foi quando ela falou mal da Hair Beauty. Nossa! E ela foi estraçalhada nas redes sociais. Tipo assim, acabaram com ela no Twitter. Eu lembro até hoje. Chocada. E eu tava lá no meio dessa treta. Eu falava assim, gente... Né, eu tava lá no meu nicho Lady Gaga, daí eu brigava todo dia por diva pop. Nossa, eu briguei até com tantos nichos. Mas foi ótimo pra quando... Vou chegar mais pra frente, quando eu desenvolvi estratégia de marketing, que eu sei como cada nicho da internet se comporta. Por quê? Porque eu já briguei com todos. E já brigou com todo. Aí já entende. Então, assim, eu já entendo como todo... Ah, esse lugar aqui já não é tão legal porque essas pessoas vão pensar desse jeito. Nossa, eu já briguei com tanto nicho de pessoa. Eu acho que o nível mais estranho, assim, foi quando eu briguei por diva pop com fã de futebol. Meu Ai, Deus. gente, olha. Enfim, Conheci literalmente cada eu nicho da conheci internet. cada nicho da internet, porque eu briguei... Nossa, eu passava o dia inteiro. E assim, eu vou contar uma coisa, um off de coisa de Twitter. Sabe quando alguém no Twitter é cancelado e do nada tem 50 respostas prontas? Tipo assim, a pessoa postou um tweet falando de alguma cantora, de alguma artista, alguma crítica. Às vezes nem é uma crítica. Às vezes é só uma frase que a pessoa pode ter falado que não gostou da música de alguém. E do nada, aparece 25 comentários. O que acontece? Existe no Twitter os grupos chamados squads de diva pop. Tipo assim, daí, por exemplo, tem um squad com 1000 pessoas. Daí alguém fala mal daquela artista que aquele squad faz. Mandam lá o seu tweet naquele squad e automaticamente todo mundo começa a te atacar. Todo mundo. Aí começa essa onda de... Aí vê outra, né? Outro nicho, outro grupo vê, se dói, manda lá e todo mundo... E daí vira. É por isso que as pessoas são canceladas. Muitas vezes é por causa de squad. Porque daí pegam o seu tweet, mandam um squad e começam. Começam. Caramba. Uma vez eu fiz mal a um amigo meu, eu fiquei com peso na consciência. Porque ele comentou alguma coisa da Gaga no Twitter. Eu falei assim, você vai falar da Lady Gaga? E daí eu mandei o tweet dele no squad. Gente, falaram mal até dos antepassados. Descobriram que era a mãe dele. Ai, foi um caos. Meu Deus. E tem umas máfias, assim, no Twitter, por exemplo. Fã da Nicki Minaj, tem que tomar cuidado, que tem uns hackers russos lá no meio. Daí descobrem seu CPF, cortam sua água. O quê? Anotado. Nunca falar mal de da Nicki ninguém. Minaj. Não, mas era muito engraçado, porque uma vez teve alguém no squad que eu participava que brigou com um fã da Nicki Minaj e cortaram a água da pessoa. E daí eu falei assim, meu Deus. Não, essa de cortar água, eu fiquei um pouco chocada. Porque assim, quando você tá brigando Cortaram ali a na internet... cortava a luz. Gente, chocada, chocadíssima. Isso naquela época, hoje em dia dá pra fazer muito mais coisa. Hoje em dia deve ser ainda pior. Socorro. Que horror. Nossa, gente, nunca falem mal de nenhuma diva pop. De gente, ninguém, fica quieto, nenhum não famoso. precisa. Por Pensa, favor. gente, quer pensar, pensa o que quiser, mas não Pensa. fala nada. Especialmente Anitters e Little Monsters, que são eu já participei dos dois nichos, então eu sei que são os piores. Igual quando os Anitters descobriram uma corrupção no governo. Porque um sertanejo falou mal da Anitta. Nossa, Gente, mas eu acho que eu lembro de algumas matérias saindo, alguma foi exatamente coisa isso. assim. Foi literalmente num squad que eu tava até meio que vendo. Chocada. É Gente, muito o negócio bom, eu é amo. perigoso, é perigoso. Quando eu quero me distrair das redes sociais, eu vou lá e fico vendo coisa de diva pop, que é uma coisa assim, eu falo, nossa, gente, que tempo, né? Que tempo livre. Que tempo que as livre. pessoas têm. Mas eu até entendo, assim, você querer defender, porque... é gente que a gente gosta, né? A gente tem que defender também. Não, mas aí quando era as pessoas falam doentio. mal. Hoje em dia eu falo assim, nossa, tempo livre, né? Caramba, o desemprego, realmente, eu tinha muito tempo livre. Hoje em dia ainda tem muita coisa pra fazer, então Não, não dá mais. Não, não, hoje em dia eu já sei que as coisas dão muito mais trabalho, eu não falo mal do trabalho de ninguém. Que tudo dá tanto trabalho, gente. Exato. Uma coisinha assim. E Exato. pras pessoas no Twitter assim, você não pegou um chart, sei lá, XYZ, flopou, não.
Mal sabem elas que dá um trabalho do cacete. Caramba, não, é real. É que hoje também você consegue ver viver um pouco mais disso, né? Uhum. Então, realmente. E sabe o que eu queria perguntar? Qual que foi a sua maior conquista até hoje como criador de conteúdo, desde que você começou? Nossa, eu estava refletindo nisso esses dias. Eu falei assim, nossa, quanta coisa legal que eu já consegui, tipo. Mas acho que pessoalmente, pra mim, uma coisa que eu mais gostei foi ter participado de cartela de base. Uhum. Foi tipo assim. Mas eu sei que mais pra frente a gente vai É, entrar a nesse gente ainda vai assunto. falar aqui um Mas pouquinho. acho que foi a coisa, tipo, mais legal. Que eu falei, nossa, que delícia fazer isso. Também trabalhar em parte interna de marketing. Uhum. Trabalhar na parte interna de marca. Eu acho que foi a coisa mais Sim. legal, assim, ver como as coisas acontecem. Que eu lembro que quando eu comecei, sempre teve esses Instagrams que falavam, tipo assim, ah, e tal pessoa vai lançar esse produto. Olha o spoiler que a Bruna Tavares tá postando. E hoje em dia eu posso ter muito mais acesso a isso antes de ser postado. Tipo assim, isso é muito legal pra mim. Tipo, Fazer parte de todo o processinho, não, assim, né? tem Cada produto na minha coisinha. casa que só vai lançar, sei lá, quando Deus quiser. Então, Olha tipo assim, só. é muito legal isso. Que legal. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou apresentar o primeiro quadro. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Amo. Então vamos lá. Gente, o primeiro quadro é o Beauty Tips. Né, o Beauty Tips, ele é um quadro em que você vai ter que me contar 3 dicas de beleza do seu dia a dia. E pode ser cabelo, make, o que você tiver. Tem que ser 3 dicas de beleza. E eu tô contando. Então, pode ir. Olha, eu acho que a primeira dica que eu sempre faço, né, que é sempre deixar a sobrancelha perfeita na maquiagem. Tipo assim, é uma coisa que faz diferença. E preparar bem a pele. Uhum. Tipo assim, não importa qual maquiagem você faz. Se você não preparar adequadamente ao seu tipo de pele, a pele, não vai dar certo no final. Porque no fim do dia, as verdades aparecem. E a minha segunda dica é uma dica meio estranha, que é de perfume. Que é Uhum. uma dica que eu aprendi com minha mãe, que eu passo amaciante na pele antes de passar perfume. Na, não, peraí. Você passa na pele amaciante? Não, você coloca sua roupa, Aham, daí você pega, tipo, sabe um borrifador? aham. Daí você dilui amaciante com água e espirra, tipo, em tudo, assim, sabe? Porque daí fica aquela impressão. Eu penso assim, quando a pessoa vai te dar oi, ela vai sentir o cheiro da sua roupa, o cheiro Uhum. do seu pescoço e o cheiro do comecinho do seu cabelo. Então é legal você ter um cheiro pro cabelo, um cheiro pra roupa, que é o amaciante que vai dar, e o cheiro do seu perfume. E Então, daí, então você passa na roupa, não é na pele. Assim, você espirra assim. aí eu vou jogando, cai na pele, cai no cabelo, mas até hoje não deu nenhum problema. Chocada, gostei dessa dica. Mas é muito bom, tipo assim, às Gostei. vezes você lava a roupa. Ai, tem um que é ótimo, não é o Comfort, é o outro. Downy. Da Downy. Downy. Nossa, é muito cheiroso aquilo lá. Dá um super kick assim na roupa, eu amo. Que demais. Adorei essa dica. Aí Bem diferente. Quero testar. vamos para uma terceira dica. Mais uma. Ai, deixa eu pensar. O que eu faço muito assim no dia a dia, que eu não saio de casa sem. Eu não saio de casa sem preencher a sobrancelha, mas isso desde 2015. Uhum. Hum, uma dica. Ai, correção. Correção de tom. Tipo assim, sempre tenha, por exemplo, algum produto azul pra adicionar na sua base, porque Uhum. geralmente principalmente no Brasil, o desenvolvimento de bases, ele é muito feito pensando em peles mais quentes. Então a gente vê que tem muitas bases aqui no Brasil, tem muito mais vermelho e amarelo do que geralmente a gente vê. Então sempre tem um corretor azul, porque se você tem uma pele mais fria, faz a diferença. Ainda mais se você tem uma pele oliva, amor. Faz uma diferença você ter um corretor azul na sua coleção de maquiagem. E não só isso, uma sombra azul. Porque daí, por exemplo, vamos dizer, você tem um bronzer. A dica é produtos azuis, porque eles são Uhum. ótimos, porque o azul, na colorimetria, ele neutraliza. Então, por exemplo, vamos dizer, ah, comprei um bronzer, queria muito um contorno. Você pega uma sombra azul com pincel, pega seu bronzer, aplica no rosto, você vai ter um contorno. Ah lá, essa é uma dica muito boa. Gostei. É, mistura Mas sombra aí, azul. por exemplo, se você fosse falar de todos os tons de corretivo, assim, essenciais pra ter, só pudesse escolher 2, qual que você acha que é mais essencial? O azul e O mais um azul e o outro tom? salmão. O salmão. Pra Para dar uma neutralizada na olheirinha. olheira. Às vezes até, sei lá, na sobrancelha é bom dar uma Uhum. neutralizada. Legal. Então, já fica aí a dica. Você quer investir ali na parte dos corretivos, né, coloridos? Vem Ou nesses pega um BT produtos Velvet azuis. Royal.
O BT Velvet Amo. Royal é ótimo. Ele tem um tom certinho do pigmento azul que é utilizado no desenvolvimento de produto. Então, assim, é ótimo. Olha lá, já ficou a dica aí, gente. Eu amo Bruna Tavares, sou bem suspeita pra falar de BT, Eu porque também. eu uso BT pra tudo. Às vezes eu uso o próprio BT só como contorno, assim, sabe? O O cappuccino. cappuccino. É, Ai, eu o amo. cappuccino. Eu uso o cappuccino só como contorno. Eu como batom também. Eu uso o cappuccino como Nossa, sabe um que você contorno vai amar? labial. O BT Plush Neutro. Eu não testei. Não Não lançou lançou, ainda. né? Porque eu sempre tô testando lançamento, eu não testei. Nossa, o BT Plush Neutro é incrível. Sério? Tô chocada. Já quero esse lançamento depois da minha casa, hein, Vem Bruninha? aí. Que demais. Nossa, adorei. Não vamos falar muito, né? É, Deixar mais pra frente. mais pra frente. Mais pra frente a gente conta um pouquinho mais Porque dessa agora que eu parei pra pensar novidade. que eu pulei tanta coisa. Eu entrei no assunto de Twitter, eu pulei todo. Eu me embananei inteiro. Agora que eu parei pra pensar, nossa, eu parei no começo a gravar vídeo. Não, Mas mas enfim. tá ótimo. A gente ainda vai conversar muito ainda aqui no podcast. Ai, E tudo. amei as suas dicas. É ótimo, realmente, o BT Velvet, ele serve pra tudo. Eu uso pra tudo. Não dá, Não, eu, gente. eu fiz um vídeo uma vez que eu Maravilhoso. descobri 10 maneiras de usar o BT Velvet. É uma maquiagem completa, assim, tipo, sobrancelha, você mistura ali, chegar no Uhum. tom, sombra, blush, base. Eu já fiz também, eu fiz um vídeo uma vez que eu peguei todos os tons de BT Velvet e eu fiz a minha maquiagem completa. Tipo, desde a base até o batom, assim, final. Só não finalizei Eu já com gloss, pintei meu porque... corpo de BT Velvet. No, De, Hall- de maquiagem artística. no Halloween da Sephora do ano passado. Que cor que você tá? Nossa, eu Eu não tava lembro. cinza. Ah, Porque o tema era filme, né? Daí eu fiz de preto e branco. ai, que Só que daí legal! eu me pintei inteiro de BT E Velvet. o negócio não sai. Daí eu cheguei em casa e me arrependi um pouco. Que Foi um daí pouco tinha de... passado o quê? 16 horas? É, porque eu demorei pra voltar pra casa. Daí eu passei a mão assim e falei, nossa, intacto. bacana, né? Que legal. Daí eu gastei meio vidro de Sebalm pra limpar tudo. Foi tipo Hum, assim, É, gente, o negócio ele fica, viu? Por isso que eu gosto de não, usar ele fica. como batom. Eu uso É, como ou, batom ou como mate, lápis de porque boca, porque tipo, nossa, não sai. até se você passa o gloss por cima, ele demora mais pra sair. Mas sabe uma coisa que eu adoro também fazer? Eu gosto de misturar o gloss com BT Velvet. Daí você tem um gloss com fundo de cor. Olha só, não pensei nisso. É Nunca muito bom. pensei nisso. Tipo assim, se você tem um gloss transparente, BT Velvet, pigmento de brilho, você faz qualquer gloss. Caramba, que legal. Nunca pensei nisso, de misturar assim. É que também eu tenho muito gloss em casa, então acho que eu nunca nem pensei em misturar de tanto gloss que a gente tem, Nossa, né? inclusive esse foi um dos meus primeiros vídeos, assim, que viralizou, assim, nas redes, que era como manipular gloss. E um outro, eu lembro, que eu falei assim, nossa, que foi muito copiado, tipo assim, no Instagram e etc. Muita maquiadora fez esse vídeo. Que é pegando 5 tons de BT Velvet e pra você descobrir seu subtom. Um que você passa aqui assim? Não, na época eu não entendia muito dessa coisa, eu falava pra você passar no braço mesmo. Tudo certo. Era um vídeo assim, daí eu pegava, tipo assim. Ou tinta guache também, eu ensinava você. Você pegava sua base, que Uhum. você achava que não era da sua cor, e daí você misturava ou o BT Velvet azul, o BT Velvet yellow, o BT Velvet o vermelho e o verde, ou uma tinta guache. E daí você misturava tudo e etc, fazia a alteração da sua base, e daí você aplicava, e a que desaparecesse era o seu tom de base. E daí, por Olha! exemplo, se o tom que desapareceu foi o que tinha a tinta guache ou o pigmento verde, seu subtom é oliva. Se o que tinha o vermelho, seu subtom é rosado ou avermelhado. Caramba, olha que legal. Esse é um ótimo jeito, né, de testar em casa mesmo. É. Como que descobre, né, o subtom. Nossa, E daí, nossa, eu gostei. via toda hora eu via no Instagram uma maquiadora falando como descobrir seu subtom de pele. E eu assim, hum. É, porque assim, pelo menos quando eu comecei a maquiar também, eu nunca entendia direito essa coisa de Então, subtom. era a minha maior dúvida. E sabia como que era? O curso de maquiagem que eu fiz profissionalizante foi com uma maquiadora de anos que eu conhecia. Gesiane Riso, o nome dela, inclusive. Daí, eu falei pra ela, me explica sobre o subtom? Daí ela falou assim, não. Ela falou assim, eu vou te indicar esse PDF aqui, você vai estudar ele, porque eu conheço você e eu sei que você vai estudar e vai descobrir sozinho. E daí Meu ela me indicou Deus. lá, acho que era da Thalita Barrichello, o PDF, etc. E daí eu estudei ele inteiro, e daí eu falei assim, eu quero descobrir como que descobre o subtom. E daí meu TDAH foi funcionando e
E eu inventei isso daí. Meu Deus, que loucura! Mas pior que eu já vi alguns vídeos desse, mas assim, foi um pouco mais recente. Chocada que foi você que postou a dica primeiro. Eu não Lá em sabia. 2020. Eu lembro que eu Caramba! gravei no chão da minha sala. Tinha um tapete horrível no fundo. Eu Gente. acho que até. Acho que eu comecei a profissionalizar meus vídeos faz mais ou menos um ano, que antes era Uhum. assim. Eu acordava de manhã. Tipo assim, o tripé era na frente da minha cama. Eu acordava assim, do jeito que eu acordava. Já ligava ali, colocava o celular e gravava. Não, era assim. Eu vejo meus vídeos antigos, eu falo assim, meu Deus do céu. Era a É barba normal. assim, ó. Um pra cá, um pra lá. Era o peito meio depilado e não depilado. Que eu não colocava nem camiseta. Eu só abria a câmera e falava, uhul! Maravilhoso, incrível, é isso. Eu lembro da época que você começou a viralizar no TikTok. Eu lembro de É. alguns que eu tava acompanhando bastante, né, os influenciadores de maquiagem. E daí eu lembro de você testando alguns produtos. Eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro de ver vários vídeos de você E era sempre testando assim, era mesmo. um peito meio depilado, era a barba sem fazer, era a sobrancelha, preciso nem comentar. É o cabelo oleoso. E daí eu olho hoje em dia e falo assim, meu Deus do céu, gente, eu não penteava nem o cabelo. Eu colocava uma tiara assim pra trás e falava assim, é isso aí. Ah, mas tudo certo, é normal. É normal olhar os vídeos antigos, assim, que a gente gravava mais natural, né? Vamos jogar essa, que era natural. Era orgânico. Eu queria me humanizar. Juro. E agora acho que a gente pode entrar já na parte do que você estava falando sobre que você fez parte, né, da cartela de tons e você fez parte de todo esse processo, né, por que você conseguiu ver por trás ali da marca como que é a criação disso. E eu queria muito entrar nisso, que eu acho que isso é muito interessante. Nossa, e foi muito. Acho que essa parte foi muito importante pra mim, porque antes eu gravava vídeo com zero filtro. Porque no começo, quando eu comecei a gravar, minhas maiores inspirações eram quem? Jeffree Star e Karen Bakini. Então, se o Jeffree Star era o cão e a Karen Bakini era o cão, eu juntava os dois. E daí, a minha outra inspiração era a blogueirinha. Daí eu juntava um pouco Putz. do estilo de humor da blogueirinha. E tinha mais uma pessoa que era minha inspiração muito aleatória. Enfim, que daí eu misturava as quatro. Ai, Girls in the House. Eu Nossa, misturava. Girls in the eu Juro, sabe, acompanhava. sabe, sabe meu brainstorm era esse? Jeffree Star, Karen Bakini, Girls in the House, blogueirinha. E daí eu falava, Que vou aleatório. gravar vídeos. Resenhando maquiagem. Meu Deus. Nossa, mas era assim, teve uma vez que eu falei mal de um vídeo, de um produto. Gente, eu imitei aquele áudio da Tula Luana, que ela fala assim, eu jamais comeria isso. Nossa, foi um caos, gente. Eu não tinha senso nenhum. Eu jogava produto na parede, eu quebrava o Meu produto. Deus. Era uma coisa, assim, maravilhosa. E daí, quando eu fui entrar nesse mundo de entrar na parte interna de maquiagem, eu fui ver que falava, nossa, acho que não tá muito certo isso, né? E era uma coisa assim, que daí eu percebi no meu TDAH. Antes eu falava muito assim, esse produto não presta. Mas é porque eu não gostava do produto. Uhum. Muitas vezes eu não gostava do produto e eu xingava. Hoje eu já entendo, depois desse processo de trabalhar internamente em marcas de maquiagem, que não é bem assim. Que eu tenho um tipo de pele específico, eu tenho um estilo de maquiagem específico. Então, pro produto ser ruim, ele tem que passar por quê? Por 3 eus. Que eu coloco assim, quando eu vou avaliar a maquiagem hoje em dia. Que é minha opinião sobre o produto, consumidor final, Uhum. maquiador e desenvolvimento. São 4, então agora acabei de perceber. E a parte de desenvolvimento de produto. Então, hoje em dia eu vejo, por exemplo, se o desenvolvimento do produto foi feito corretamente, como um maquiador reagiria a esse produto, Uhum. como um consumidor final que não entende muito de maquiagem avaliaria esse produto e como eu avaliaria esse produto. Então, hoje eu passo por 4 filtros, assim. Então, hoje em dia tá mais difícil de eu falar mal de alguma coisa, mas eu sempre explico o porquê. Eu não deixo de, às vezes, jogar um produto pro alto. Uhum. Não lembro qual foi o último que eu fiz isso, mas acho que foi algum. Ai, foi um que eu nem gravei, que eu achei tão ruim que eu falei, nossa, eu não vou nem gravar isso daqui. Que era um iluminador da Westman Atelier. Eu falei, eu não vou nem gravar. Horrível. $70. Ah, enfim. Mas o que a gente tava falando mesmo? Que eu perdi. Não, a gente começou a falar sobre Ah, a tá. É, Então, eu vou contar mais ou menos como que foi pra eu entrar nesse. isso. Que é uma dúvida de muita gente. Nossa, mas como que ele foi Uhum. parar, sei lá, trabalhando dentro de Mari Maria Makeup? O que aconteceu pra isso acontecer? Foi do nada, assim? Então, eu fui conhecer o povo da maquiagem, assim, da internet, em 2022. Eu vou tomar um gole de água, que eu acho que
Não, a gente tá falando muito aqui, gente, é normal, tem que beber uma aguinha, um Não, e eu não paro de cafezinho. falar, se deixar. Não, mas tá ótimo, vai que eu quero tudo, saber tudo. Eu amo, então assim, eu comecei mais ou menos assim. A Mari me chamou pra gravar em 2022. Eu lembro até hoje que eu falei assim, gente, que loucura, né? Que coisa doida, né? E eu assim, no Paraná, em Apucarana, no interior do interior do interior do interior do interior. E eu assim, ai, você consegue vir pra São Paulo semana que vem? Eu assim, com R$ 0 na conta. Eu nunca vou esquecer que eu não tinha como ir pra São Paulo. Eu nunca tinha ido pra São Paulo assim. Uhum. E daí eu fui. Daí eu falei assim: olha, vou para São Paulo então. E daí, acho que a Adam descobriu que eu ia pra São Paulo. Acho que eu tava conversando com ela na época. Ela falou assim: vamos gravar também. Então a primeira pessoa que eu conheci do mundo da internet de maquiagem foi a Adam. Que legal. Nossa, e a Adam, assim, ela me deu uma ajuda, assim, que até hoje eu sou muito grato por ela. Uhum. Porque, assim, ela sempre recebe muito produto desde sempre. E daí, eu nunca vou esquecer, que foi quando eu fui na casa dela no primeiro dia. Eu acho que eu vi ela. Fui 2 dias na casa dela, nessa vez primeira vez que eu fui pra São Paulo. A primeira vez a gente gravou 2 vídeos. E daí eu fui no outro dia gravar com a Mari. E daí eu tava assim, gente do céu, Mari Maria, como será que ela é? Será que ela. Enfim. Aí eu cheguei. Nossa, ela parecia, sei lá, ela me lembrava minha cunhada, por algum motivo. E em algum momento eu consegui juntar ela e minha cunhada. Meu Deus! A vida é muito doida, enfim. Daí, eu falei, nossa, ela é muito legal, né? E ela tem TDAH igual eu. Ah, daí foi ótimo. Daí eu conheci ela, daí, sei lá, daí eu gravei com ela, etc. Eu falei, nossa, quando será que eu vou ver ela de novo, né? Que ela é tão legal. Aí, pum, te chamou pra gravar. É, daí a gente, a gente se encontrou várias vezes depois, etc. Que eu Uhum. ficava assim, falava, ai, o que você vai fazer? Tô em São Paulo. E daí no outro dia eu fui na casa da Adam. E daí ela, tipo assim, eu achava, na época eu achei, falei, nossa, mas sério isso? Hoje em dia eu tô igual. Que ela falou assim: você não quer pegar algumas maquiagens aqui que às vezes sobra, que nananã? Eu falei assim, meu amor, Um sonho. você tá falando. Nem Não, e daí eu oferece. vejo uma caixa imensa com Kat Von D, com Benefit. Meu Eu Deus. assim, eu comprando Ruby Rose. Eu parcelando um negócio na Sephora. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Daí eu falei, mas pode pegar mesmo? Ela falou, pode, leva, não quero ter isso aqui, tem muita coisa aqui. Menina, eu voltei pra Apucarana com 2 malas de maquiagem. Levou a caixa inteira. Meu Deus, chocada. Menina, eu gravei tanto vídeo com isso. E foi ótimo, foi tipo assim, eu sou muito grato pra Adam por isso, que eu Sim. fiquei tipo assim. E daí foi uma coisa que também eu usei na minha carreira, tipo assim. Que é uma coisa que eu uso até hoje, na realidade, que é isso de emprestar maquiagem ou pegar de alguém. Uhum. Tipo, hoje em dia eu acho muito mais sustentável eu ter um grupo de pessoas que eu conheço que gravam vídeos de maquiagem. Daí, por exemplo, um compra uma coisa, o outro compra uma coisa. Ai, igual a base da WePink que fez a turnê um dia. Nossa, tem uma coisa muito legal pra contar disso já já. Tá, pode contar depois. Nossa, eu esqueci dessa fic, é muito engraçada. Mas enfim, e daí é uma coisa que eu levo até hoje. Tipo assim, uma amiga minha compra uma maquiagem, daí eu pego, daí testa, daí devolve. Eu faço isso com a Karen hoje em dia, gente, é uma coisa muito, Uhum. muito legal, tipo Ah, mas assim. isso é muito legal mesmo. Eu também vi um pessoal se ajudando bastante na internet agora com essa, com essa coisa, né, de emprestar os produtos. Eu acho isso muito legal também, porque nem sempre a gente vai conseguir estar comprando tudo, E é gente, é muita sustentável, coisa. sabe? Tipo, você não vai usar até o final. Com certeza, tem muitos produtos que ficam encostados ali. Às vezes você testa, não gosta, e ele fica ali, parado. Até, sei lá, daqui Uhum. uns 2, 3 anos você vai Nossa, eu e sou a dá pessoa pra mais alguém. desapegada do mundo. Sério. Tipo assim, chega alguém aqui em casa e fala assim, tô precisando de tal coisa. Eu assim, leva. Leva. Até, às vezes até, tipo assim, hoje em dia eu separo o que eu tenho de maquiagem com coisas que eu amo muito, Uhum, coisas que eu quero ter de bente, de cor ou de fórmula. O resto, eu vou testando, vou falando. E daí, se eu sentir que eu não vou usar até o final, eu passo pra frente. uhum. E eu vou sempre fazendo esse ciclo. Tipo, assim, tem uma amiga minha que quando a gente se conheceu, que às vezes ela até trabalha comigo. É a Isadora, que é a Barbie Two. Daí, ela tinha uma caixinha de maquiagem. Hoje em dia ela tem um armário. Nossa, mas é muito grande, muito Que eu vou dando, diferente e eu vou nessa fazendo esse evolução. ciclo que também, daí, por exemplo. Daí teve uma vez que, às vezes até de outras pessoas que eu pego, por exemplo, que não usa mais tal coisa. Às vezes, muitas vezes da Karen, da Mari. Eu pegava e Uhum. falava assim, gente, leva. Entendeu?
vamos fazer essa maquiagem rodar, que se ela É. ficar parada não adianta. Às vezes tem gente Ela que... fica parada e vence. Não, e tem até, tipo assim, muitas amigas minhas que eu encontro às vezes na balada, etc, que eu levo maquiagem, que eu vejo e falo assim, gente, a pessoa não vai ter a condição de comprar essa maquiagem e eu tô aqui com essa maquiagem parada. E Uhum. pra ela vai fazer muita diferença na vida dela. Daí eu vou pra balada e falo assim, tô, leva. Não, eu amo, os meus amigos também amam ir lá em casa, tá? É Que eles vão ótimo. lá e aí eu faço assim, ó, eles ficam assim, ó. Você tem o Hula da Benefit? Eu tenho nessas 3 cores, qual que você quer? Aí você fica, ai não, acho que esse aqui vai ficar melhor pra mim. Juro, eles adoram ir lá em casa pra pegar Nossa, é produto. ótimo. Que eu sou, gente, eu não sei como, que eu sou taurina, eu não sei como eu sou tão desapegado com as coisas, mas eu sou assim, ai, leva, leva, pode levar. Mas é por conta disso, é porque se deixa muito tempo ali, a gente não consegue usar. Por exemplo, quantos, sei lá, pó solto você tem? Nossa, eu tenho uma gaveta só de passo. Exato, é muita coisa. Por exemplo, eu tenho uma gaveta que ela é só de batom e gloss. Não tem mais nada. É só uma gaveta inteira de batom e gloss. E, assim, ela tá tão cheia que cedeu a parte de baixo da gaveta. Então, assim, eu sei que eu não vou usar tudo aquilo. Aí eu pego só os que eu realmente uso, assim, em vídeo. E eu deixo, sabe, tipo, um de cada cor diferente só. O Uhum. resto, meu filho, eu dou tudo, porque não tem como. Não tem como ficar lá, amor, e ó, cadê os hará? Exato. E aí agora volta lá pra onde que a gente Volta tava lá, falando. que eu já... Você falou Sobre assim, o quando podcast você vai ser foi 45 entrar. minutos, acho que vai ser um pouquinho a mais. A gente fazendo um podcast de 3 horas aqui. Que me conheceram tem que ter TDAH, às vezes você tem que falar assim, acho que você viajou no assunto, hein? Então a gente volta lá pra quando você tava falando de você entrando lá Ah, tá. na parte da formulação de bases, né? De produtos por trás da marca. Então, daí foi uma coisa muito natural, tipo assim, que aconteceu, por exemplo. Deixa eu pensar. Acho que daí eu comecei a fazer, tipo... Sabe quando você vai ajudando as pessoas organicamente a marcas de maquiagem dela? Uhum. Tipo, eu tinha contato com mais marcas, etc. Eu falava assim, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz tal coisa? Por que você não faz, sei lá, X, Y, Z, H? Muitas ideias, né? E daí, sei lá, eu tenho essa criatividade, ela é muito nóia da minha cabeça. Às vezes eu tenho que dar até uma polida, que senão eu viajo. Daí eu comecei a dar essas ideias. Daí teve uma que eu dei que deu muito certo. Eu não vou falar especificamente. Foi a ideia de um produto que bombou muito o produto. E daí. Só que foi tipo assim, sabe quando você tá. Eu tava participando de um shooting. Não tava participando, tipo assim, um amigo meu foi maquiar. E daí eu tava lá, eu tava falando com a dona da marca. Eu falei assim: ai, tá lançando esse produto. Por que você não lança esse produto aqui? Ela falou, nossa, que ideia legal. Daí você podia fazer assim, assim, assado. Nananana. Daí o produto lançou. Daí, tipo assim, bombou. Foi tipo, bombou. Daí eu parei pra pensar e falei assim, nossa. Qual produto que era? Você pode falar? Não vou falar, mas não. enfim. No off você me fala No off eu depois. te conto. Mas é um produto que, nossa, rende até hoje. Mas Aham. eu olho e falo, nossa. Que foi uma coisa legal, porque eu era muito assim. Tem gente que cresce na internet, cresce, etc. E o ego vai lá em cima. O meu foi ao contrário. O meu foi, tipo assim, indo pra baixo. Então, tipo assim, eu falava, vai, será que minhas ideias são boas mesmo? Daí nesse eu falei assim, nossa, acho que eu tenho conhecimento até, né? Daí, eu conversando com essas pessoas, daí acho que eu falei isso, fui contando pras pessoas, etc. Eu falei, nossa, eu dei essa ideia, daí deu certo o produto. Eu falei, que legal. Daí, numa dessas, a Mari resolveu me contratar pra fazer vídeo no TikTok. Pra marca dela. Que tem isso Caramba. também. Eu sou muito bom de TikTok. Uhum. Tanto que eu lembro até hoje, que foi uma coisa que eu guardo na minha memória, que a Karen não sabia mexer no TikTok. Você ensinou Daí eu ela. fui na casa dela, eu sentei ela e falei assim, ó, é assim, assim, assado, você tem que fazer X, Y, Z, H. E deu certo, Que entendeu? legal. Tipo assim, era uma coisa que eu sempre parava pra ver as pessoas e falava assim, olha, faz tal coisa, vai dar certo, vai bombar. E eu, segundo plano sempre. Hoje em dia que eu tô pensando mais em mim. Antes eu era assim, não, como que eu faço pra ajudar tal pessoa? Mas isso foi bom pra mim, que daí eu ganhei muito conhecimento e etc na área. Daí eu comecei lá. Só que daí Daí tinha sempre um tester aqui e ali. Deu assim, ai, testar isso daqui. E daí teve algum produto que é assim. Porque acontece, quando você vai desenvolver um produto, você tem que ficar muito atento, porque uma semana antes dele lançar, vai chegar o bente final, que é o que vai pras fábricas, que é o que vai pro público final. Uhum. E é ali que pode dar a maior cagada do mundo. Então, assim, o que eu vejo? Muitas marcas, elas aprovam um produto, mas não aprovam ele depois que ele tá pronto. E é uma coisa, assim, que tem que ter muita atenção. Cada lote tem que ver se tá certo. Tem que pegar uma amostra de lote, ver se tá tudo certo. Aprovar, reprovar, aprovar, reprovar.
Até pigmento de base é uma coisa bizarra. Porque, tipo assim, você encomenda o pigmento de fora, geralmente. Você tem que chegar o pigmento, você tem que bater com o pigmento matriz da primeira leva. Porque se ele tiver... E era uma coisa muito engraçada, que a primeira vez que eu fui numa fábrica de maquiagem, eu vi que tava todo mundo testando vários tons de branco. Então eu falava, que loucura, gente. Daí, depois de um tempo, eu fui entender o porquê. Porque, tipo assim, se o branco chegar diferente do pigmento matriz, altera o tom da base, do lote em específico. E aí que pode dar o problema de quando for vender, por exemplo, Aham. os primeiros, nossa, os tons deram errado, mas aí depois ela conseguiu ajustar. Então tem que ter muito essa atenção. Uhum. Só que daí era um produto que, tipo assim, o pigmento simplesmente virou um papagaio. E tava, Meu tipo assim, Deus. 7 dias antes do lançamento. Eu olhei e eu falei assim, meu Deus do céu. A Mari em Paris, na Fashion Week, eu mandei uma mensagem assim. Amiga, pelo amor de Deus, se você lançar isso aqui, você vai ser cancelada, você vai ser... nananana." Eu mandei um textão desse tamanho, assim, pelo amor de Deus. Daí, eu assim, bem tranquila. Pensa, 2 meses trabalhando, eu tava 1 mês trabalhando. Eu abri a sala de reunião. Eu olho pra mim e eu falo assim, eu não tinha noção nenhuma. Meu Deus. Eu abri a sala de reunião e falei assim, gente, vocês não vão lançar esse produto, né? Aleatoriamente, eu só abri a sala de reunião e falei, gente, vocês não vão lançar esse produto, né? Porque eu apavorei todo Ah, mundo. mas tá certo, né? Tipo, se você Tá viu certo, mas hoje em ali. dia eu poderia ter outra abordagem, eu poderia eu poderia bater na porta, chamar a pessoa e falar, vem cá, rapidinho. Não, eu simplesmente abri a sala de reunião escancaradamente e falei, gente, não dá pra lançar esse produto. Meu Deus. E daí teve que alterar, deu tudo certo no final. Uhum. Mas daí eu já falei, Mas deu nossa. tempo de alterar, assim, quando vem Daí, errado? daí atrasou o lançamento do produto. Ah, entendi. Atrasou, tipo, 1 semana, 1 mês, etc. Uhum. Mas daí pelo menos. Pelo menos lançou o produto que realmente foi aprovado, Nossa, né? daí foi assim. E daí eu já tinha muito estudo de colorimetria e fórmula eu fui pegando como maquiador, como etc. Como testando muito produto, você vai pegando um senso com o tempo e etc. Agora que eu tô fazendo um curso mais de formulação, que tem muita gente que não entende a diferença de desenvolvedor para químico. Uhum. O químico, muitas das vezes, o que acontece na indústria de maquiagem? Muitas das vezes, o que não dá certo na maquiagem, ainda mais quando são grandes corporações. Por quê? O químico não entende de maquiagem, ele entende de estabilidade de fórmula. Então, daí, muitas das vezes, o laboratório está desenvolvendo um produto e eles não estão vendo a performance. Eles estão vendo justamente o quê? A estabilidade. Uhum. E estabilidade e performance, elas caminham juntas, mas às vezes elas não caminham juntas. Então, tem muito produto que a gente vê que lança que dá errado, porque justamente isso, não teve o teste a fundo da performance. E daí, uma coisa que eu fazia era teste de fundo de performance. Teve vários produtos que, assim, por exemplo, isso foi quando. Isso quando eu posso falar, foi quando eu trabalhava já dentro de uma marca. Mas, por exemplo, Pó Rosa da Karen. Eu ajudei, tipo assim, no Pó Rosa da Karen, mas por ser amigo dela. Tipo assim, eu falei, não vou deixar ela testar um produto ruim, então eu vou testar em todos os âmbitos possíveis. Eu ia na balada com o Pó Rosa dela. Eu ia nos rolês mais aleatórios que você possa imaginar com o Pó Rosa, pra testar a duração, pra testar o produto, pra ver se tinha alguma coisa que precisava de alteração e etc. Uhum. Eu pulei uma parte que acho que começou com a Karen. Muito quando ela tava lançando a linha dela, foi quando eu conheci ela. Daí tinha os Uhum. testers, e daí eu falava assim, isso daqui, etc. Daí tinha que sempre bater bench o inicial com o que chegava do lab. Uhum. Então foi aí que eu já fui pegando esse jeito e etc. Foi realmente com a Karen. Daí na Mari eu já tinha mais esse conhecimento. Daí começou assim. Daí, por exemplo, nas reuniões de tester, de produto, etc. Já tava dentro. Eu fui me enfiando. Uhum. Eu fui, tipo assim, contratado para vídeos de TikTok. Quando eu fui ver, Quando já foi ver, tava já nessa tava ali no parte. meio, já na fábrica, ali ajudando Já tava também. vendo o que tinha que fazer, etc. E foi muito legal da Mari ter acreditado em mim, ter, tipo, falado, nossa, acho que essa bicha tem alguma coisa diferente. Não, eu amei poder descobrir um pouquinho mais dessa parte, porque assim, é uma parte que a gente não vê, a gente consome, né, porque a gente consome o produto, mas a gente não sabe o que acontece por trás, e a gente vê poucas pessoas falando sobre isso, né, inclusive acho que eu conheci um pouquinho mais assistindo tanto
os seus vídeos, né? Como mostrando, a Mari mostrando um pouco do processo ali por Uhum. trás também. Eu vi também a Karen, né, postou um pouquinho do processo quando ela foi fazer a base, que inclusive é uma das minhas favoritas, tá, gente? Pra Eu adoro a mim, base da pode Karen. falar o que for, mas pra mim foi uma das minhas Eu lembro quando eu favoritas, deu peguei o muito primeiro certo. tester, quando ela não tava olhando, eu levei pra casa. Não, mas foi incrível poder conhecer um pouquinho mais. Mas agora eu queria entrar no próximo quadro, que é o Beauty Trends. Tudo. O Beauty Trends, ele é um quadro pra gente falar um pouquinho sobre trends atuais, né? Técnicas atuais, enfim, no mundo da beleza. E a gente tá vendo, né, um pouquinho da base mate, ela voltando. Não tá voltando tão mate quanto, sei lá, 2016, mas ela tá 2016 era voltando. realmente um produto pra ressecar sua Não pele. tinha como. Álcool na Ela composição a tá rodo. voltando meio semi-mate, que é, né, a gente, sei lá, um pouquinho mais aqui, mas tem um iluminador ali ainda. E aí, o que que você acha da base semi-mate voltando? Que a gente tá deixando um pouquinho de Eu lado, acho que sabe? maquiagem de 2016 já volta. É porque quando a gente tem uma inflação de alguma técnica de maquiagem ou de algum estilo de maquiagem na indústria, sempre dá uns 3 anos, vai totalmente ao contrário. Vai Uhum. totalmente ao oposto. Eu lembro até hoje, em 2020, quando eu li um artigo. Eu lembro, nossa, era 2019. Eu li um artigo falando que a trend ia ser pele natural, glow, sobrancelhas penteadas para cima. Eu olhei e falei assim, O quê? Vai nada. jamais, meu amor, isso daqui... Sobrancelha penteada pra cima. Que ó, gente, eu quero minha caneta Bic, meu canetão, meu piche de estrada na sobrancelha. E daí não deu um ano. Não deu um ano. Eu lembro que foi até ali um pouquinho na época da pandemia, assim, né? Quando entrou. Tava ainda na época das maquiagens coloridas, por conta dos challenges, né? O Uhum. comecinho ali da pandemia. Mas eu lembro que quando começou a normalizar, o pessoal já tava numa naturalidade, assim, de produto, de acabamento, que eu tava, sabe? A gente Eu não ficava vou meio entrar assim. nessa trend, não vou entrar. Deu uns Nossa, meses eu entrei. falar em coisa colorida. Nossa, como era difícil em 2020, 2019, 2020 achar delineador colorido no mercado. Não existia Gente, delineador não nacional, não tinha. tinha nada, pelo Eu lembro que eu me menos. matava pra um delineador branco em 2019. Eu falava assim, Não não tinha tinha. delineador branco. Não tinha. E assim, o que a gente tinha de colorido era a paleta da Betevel. Ludurana. É, Nossa, gente, a paleta que era como eu daquele jeito. usava. Como eu usei Ludurana. E eu Nossa, eu misturava com também. corretivo pra E fazer. tinha que esfumar assim, ó. Porque se Falei. você desse uma encarcada no pincel, já abria. Já era, Você tinha já que era. assim, ó, movimentos Com circulares, tem que circular cuidado. com calma, com paciência, resiliência, que senão, amor, Mas o pigmento dela era nossa, era babado. absurdo. É, realmente. Foi uma marca que estourou muito ali também. Acho que foi nessa época quando viralizou os challenges ali, né? Um pouquinho antes de estourar o TikTok, eu acho, Uhum. nessa época. E o que você acha que, né, como a gente entrou nessa parte de base semi-mate e de trends, o que você acha que é o processo perfeito pra ter uma pele semi-mate perfeita, assim? Acho que você tem uma base com um pigmento bom. Uhum. Já conta muita coisa, porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que o quê? A base. Sabe quando você aplica uma base, ela fica com cara de base? E tem aquela base que você aplica e fica com cara de pele? De pele. Isso é devido ao pigmento que é utilizado nela. Tipo, qual é o processo de tratamento desse pigmento? Se esse pigmento ele foi tratado, se esse pigmento, por exemplo, é um pigmento refinado, se é um pigmento bom que foi utilizado, isso conta muito na hora da base. Ou também se tem muito pó na formulação, porque base mate tem pó, Uhum. tipo, na fórmula em si. Então, o balanceamento disso conta muito. Então, eu acho que realmente, para ter uma base com uma fórmula boa. Eu acho. Recomenda algumas? Umas Olha, 3 opções, vai. ó, vou dar uma internacional mate favorita minha. Acho que é a nova da Shiseido. Maravilhosa. Nossa, a nova da Shiseido tá tudo, tá por tudo aquela base. A mate, a Maravilhosa. Glow também eu amei. Nacional, tem a BT. A BT Skin. Ah, a BT Skin é bizarra. Que ela é uma Uhum. base tão fininha, ela cobre tanto. Nacional a gente tem. Super fácil A de gente tem a usar BT também. Skin, que é um semi-mate, desde quando ela lançou, tipo, é a trend de agora. Uhum. Eu sempre falo, a Bruna, pra mim, ela é mãe de Ná. É, com Ela, certeza. Com certeza. Ela eu falo pra é a ela, deve ter rainha alguma da coisa assim. Eu beleza. falo, fala 6 números aí pra mim pra eu jogar na Mega Sena amanhã, por favor. Que ela tá sempre muito à frente. Não tem os produtos que ela lança, tipo assim, um tempo atrás, que você vê e fala, nossa, virou trend agora, gente. Exato. Eu olho e falo, Exatamente. menina,
Você tem alguma coisa com o futuro, né? Teve algum produto que ela lançou, tipo assim, muito tempo atrás que tá bombando agora. Ai, não sei qual que é. Mas enfim, ela sempre tem dessas. Ela lança uma coisa, às vezes até uma coisa que ela tá desenvolvendo, que do nada vira uma trend. E ela já tá ali, ó. Já tá É ali, ó. igual essa trend de balme que vira pó. Aham. Sim, sim. Lembra quando ela tava desenvolvendo o Sebalme? Sim. Não era Sebalme, é o Balmer. Acho que é Que acabou não Balmer. lançando. Isso. Isso lá atrás nem se Que falava. reagia com pH também, não era? E coisa com reagir com pH, ela lá atrás fazendo. Hoje em dia, bum, 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 era a coisa do momento. Ela é bem mãe de nada. É, mas assim, ela olha. também ela é bem cuidadosa com os lançamentos dela. Nossa, ela Você é não vê muito polêmica detalhista. negativa. Você não vê polêmica negativa da Bruna Tavares. É que E ela se passa alguém- o pente fino assim, meu amor, de Com uma certeza, forma. tá certíssima. Você não vê. E assim, se você vê alguma resenha negativa, é porque a pessoa não sabe usar. Eu acuso a Exatamente. pessoa, que se ela Não, fala mal, não, que e ela você não sabe falou de usar. pessoas que estão falando muito de processo de produto, etc. A Bruna, agora que ela finalmente está dando as caras nas redes sociais. Ai, amém, senhor. Nossa, eu tô amando ela nas redes sociais. Se você falar pra ela, falava assim: posta vídeo todo dia. Vai ficar tão bom. Eu amo ver ela falar, cara. Eu fico Nossa, assim, eu ela fico e ela é boba, muito juro. inteligente. Como ela é jornalista, ela tem tipo um tipo de talk muito assim. Ai, É uma delícia ouvir ela falar. Você fala, gente. nossa, gente, ela tem muito conhecimento. Ela é muito, muito inteligente. Tipo assim, bizarro de inteligente. E é isso, tipo assim, ela tá abrindo muitas coisas legal da indústria, etc, nos vídeos dela, que tá ótimo de fazer. Eu tô adorando ver os vídeos dela, e também da Lipsticks Lesbians. Não conheço. Nossa, ela é uma desenvolvedora de produto que trabalhava na NARS por Uhum. anos, etc, em Caramba, muitas que legal. marcas. E ela começa a gravar vídeo, ela destila, ela fala tudo. Ela fala, ó, o erro disso daqui foi isso daqui, por Caraca, causa dessa adorei! manufatura e nananana. Eu adoro, eu pego várias dicas Depois eu dela. quero pegar o Instagram dela, viu? Pra poder Nossa, é acompanhar muito também. bom pra entender de mercado também. Porque uma coisa de mercado também que conta muito é onde o produto é feito. Uhum, Porque tal país tem mais especialidade naquilo, mais especialidade nisso. uhum. Caramba, que loucura isso. Não, adorei. Adorei entrar nesse papo aqui, gente. E a gente só falando. A gente falando de base mate. Então, voltando, a terceira base mate é a cover up. Aham. Que, né, ela é a cover up que agora eu e a Mari, a gente conseguiu a reformulação. E as químicas também, que é um time, é 20 pessoas pra fazer uma base. Às vezes eu esqueço, às vezes eu falo assim, ah, não, porque eu aprovei. Eu falei, gente, é 20 pessoas. Enfim. Mas tem que ficar sempre no pé com as químicas pra tudo dar certo, etc. É uma Sim. base muito boa. Uhum. E a cartela, nossa cartela. Não, recheadona essa cartela, hein? Achei incrível. Achei incrível, porque assim, é difícil, né, você encontrar uma Base marca oliva. Com base que oliva. tenha Gente, toda tem a muita base cartela, oliva. assim, aberta, né? Não, e é uma coisa muito legal tem uma pergunta disso mais pra frente, né? De cartela da cartela de base da Cover Up. É, a gente pode falar agora também, não tem problema. Então todos, eu já vou Pode falar falar. agora. Então, porque foi assim. Hum. Antes eu tinha ido. Pra desenvolvimento de cartela de base, você tem que ter um conhecimento de como funciona o negócio. Uhum. Daí antes eu fui por livre e espontânea vontade em outro desenvolvimento de cartela. Daí, eu, como sempre, me exaltava, eu quero me enfiar em tudo, eu já quero assim. Eu fui lá pra ver. Quando eu fui ver, eu já tava lá assim. Testando. Não, tem que colocar mais azul aqui, tem que deixar isso daqui mais assim, isso daqui mais ali. Às vezes eu me olho e falo assim, nossa, gente. Às vezes com licença. Entendeu? E não, eu já sei, não, tem que ser assim. Não. Ah, mas tá certo, porque também é muito legal você fazer parte disso, né? Tipo, é uma coisa que você ama, que é maquiagem, e Uhum. você poder opinar, você ter. Ai, cor. Por exemplo, a Mari, Nossa, eu que adoro cor. liberou, assim, sabe? De você também opinar. Isso é incrível, é muito legal. Não, e foi muito louco a cartela da Cover Up, porque foi feita por mim e pela Juliana Luzier. A Uhum. cartela, assim, total. A Juliana também, nossa, ela é incrível assistir ela trabalhar. Tipo, ela é muito inteligente. E assim, e ela é muito legal. Esses dias a Karen tava viajando, ela viajou com a Juliana. Eu falei assim, você conheceu a melhor pessoa do mundo. Que ela é maravilhosa, ela é muito legal. Tipo assim, foi Ai, que incrível. legal. Que é cansativo fazer o dia do laboratório com cartela, é Uhum. muito cansativo. Você volta pra casa assim, ó. Nossa, eu imagino. E daí, com ela, foi, tipo assim, super tranquilo. Foi ótimo, foi uma tarde ótima, faria todo dia. Chegaria Ai, em que casa, tomaria uma legal. melatonina, um calmante, tá ótimo. Não, adorei, adorei. Inclusive, como a gente tá entrando bastante nessa onda de produtos e de indicações, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Então vamos fazer um bate-bola, gente. Bate-bola de produtos. Tá preparado? Acredito eu que sim. Mas se não, o corte Então vamos vai lá. arrasar.
Não, vai dar tudo certo. Vamos lá. Blush. Ultimamente, Hello Kitty ou da Rode. Base. Eu tô amando. Ai, aquela da Shiseido com a embalagem branca e vermelha, que eu sempre confundo o nome com a outra. A Revitaliscence Skin. É isso. É porque ela é tão boa que eu me pergunto por que ela é tão boa. Ela não precisava ser tão boa assim. Batom. Um batom. Ah, os da Karen, que tem aquela textura meio da Kaleidos. Eu adoro aquela Uhum. textura. Corretivo. BT Skin Blush. Iluminador. Iluminador, o da House Labs. Blindagem. Olha, eu fico entre a da Col e a da Maria Margarida. Gloss. Da Fenty. Delineador. Delineador, deixa eu pensar o que eu tô usando. Nossa, o que eu tô usando recentemente? Ah, o BT Velvet preto. Eu amo, porque daí eu consigo pegar no pincel, fica ótimo. Paleta de sombras. Olha, eu confesso que eu sou meio assim. Adoro uma pet. Sou muito patricinha pra fazer. É que é tão bom, e daí, tipo assim, foi tão caro, daí eu falo assim, eu vou usar. Mas também as da. Tem as da Bruna também, a neutra. Que acho que agora vai ter outra neutra. Muito boa. Ai, não sei, me perdi aqui. Ai, da Contém 1 grama, eu tô amando Já também. contei 1 grama? Nossa, o brilho da Contém 1 grama tá muito bom. Eles arrasaram, pegaram bem parecido com o da Pet. Arrasou. Arrasou, gente. Acabou já. Tudo. Nossa, eu não testei da Contém 1 grama. Nossa, é igualzinho da Pet. É. Tipo, eles conseguiram pegar muito um brilho muito igual. Caramba, que legal. Vou atrás depois. Olha, já sai aqui com a lista já de indicação de Instagram pra assistir, Eu de amo. maquiagem. Eu amo. E agora, emendando agora no último quadro, que é o Beauty Gossip. A gente vai ter uma fofoquinha de beleza aqui. Nossa, tenho tantas fofocas. Então vamos fofocar. Eu amo. Mas eu queria saber primeiro um produto que você não gosta, assim, que você testou e você não gostou. Posso te contar uma história muito engraçada? Pode. Certa vez, estava eu. Um amigo meu tinha sido contratado. Não vou dar tantos contratos. Tantos que assim. Vamos dizer que eu tive acesso a um press kit antes do lançamento de um produto. E era uma base. E daí eu fui testar essa base. Eu falei, cara, é a pior base que eu testei em toda a minha vida. É a pior base que eu testei em toda a minha vida. Isso antes do lançamento oficial do produto. Daí eu gravei. E daí eu falei, nossa, é a pior base que eu testei na vida. É horrível. E daí, no outro dia de manhã, eu fui encontrar a Karen. E daí, a gente foi tomar um café. Daí eu peguei aquela base, dei nas mãos dela e falei, você vai fazer uma limonada com isso daqui, que você não tem ideia, porque é a pior base do mundo. E essa base era da Virgínia. Eu já imaginava. Quando você começou a falar, eu já imaginava. Gente do céu, foi muita loucura. Que foi um efeito borboleta tão grande. Caramba, então, tipo, querendo ou não, a Karen, ela já sabia um pouquinho antes do lançamento, você e ela? Foi isso? Não, Ou foi tipo assim, depois? é porque, por exemplo, eles mandaram os press kits antes, e daí a base ia lançar, tipo, 3 dias depois. E daí, nesse meio do caminho, mal sabia sim. ela. Meu Que eu ia só fazer E daí tava na minha bolsa, daí eu falei, amiga, grava essa base, é muito. E Só que pior daí... que assim, até hoje, se você fala, todo mundo Não, já mas sabe o que era associa, muito né? engraçado? A Karen foi gravar o vídeo, e ela me mandou mensagem e falou assim, nossa, eu gostei dessa base. Daí eu falei, calma, espera 10 minutos. Porque a base, ela fica bonita. A partir do momento que ela seca, vira uma coisa assim... Nem dá pra explicar. Cria poros na sua pele que você nem sabia que existia. Mas acho que esse foi o grande produto que, tipo assim, acho que deu uma pressão nas marcas pra não lançar coisas ruins. Porque coisa tem um de... efeito muito sim. grande. Mas a marca da Whippink também tem coisa boa também, tá? Tipo assim, o delineador da Whippink é bom. Daí tem outro produto, o lápis preto da Whippink é muito bom. É? Nossa, eu amei o lápis preto. Eu nem sei onde o meu foi parar, mas é muito bom o lápis preto da Whippink. Caramba. É assim, Eu tenho o surpreendente. lip tint, que eu gosto de aplicar também, que ele fica com uma cor bem bonitinha. É, falam bem desse lip tint, mas agora, nossa, o lápis preto da Whippink
Por isso que eu falo, toda Caramba, marca chocada. vai ter produto bom e ruim. Sim, é normal, gente, acontece. Assim, às vezes acontece até o que a gente tava comentando antes, né? De passar um pouquinho ali a formulação, acabou não testando e já lançou de uma vez. É, Às nossa, é vezes tão pode ter normal. sido isso também. E agora, uma técnica de maquiagem que você não gosta. Ai, deixa eu pensar. Ai, aquelas trends de contorno desenhando na cara. Gente, Nenhuma não. delas funciona. É a mesma coisa que você fazer do jeito tradicional, assim, né? Não, tem uma que dá pra fazer, que dá pra funcionar, que eu ainda quero gravar um dia, falando assim, uma que realmente funciona. Mas assim, gente do céu, uma papagaiada, daí tem gente, tem agora a da tesoura que coloca na É, então, pele. mas é isso que eu falo. Tipo, quando eu falo que não funciona, é a questão de. Não é prático pro dia a dia, entendeu? Você não vai pegar uma tesoura e ficar colocando ela Não, é aqui. aquela coisa Um só pra... cabide. Gente, eu testei uma do cabide esses dias. Você pegava o cabo do cabide, você colocava assim, aí você contornava em volta. Gente, Pelo é a amor de Deus. mesma coisa de você pegar Gente, faz o o tradicional, stick. às vezes é É, isso, sabe? exato, exato. Não, é uma papagaiada sem fim, daqui a pouco, sei lá, vai ter a trend do... Vou colocar esse álbum da Olivia Rodrigo aqui na cara e fazer o contorno. Não duvide, não dê ideias. Não dê ideias que vai ter Não, gente gente, não dá não, é fazendo. cada coisa. Exato. E agora, um estilo de maquiagem que você nunca usaria. Você tem algum estilo de Ai, maquiagem? aquela make social muito pesada, sabe? O social usa, tipo, uma make meio casamento, você diz, assim? Ai, tipo aquelas de 2016. Ah, Ai, não, sabe aquelas lá que era tradicional em 2016? Todo maquiador tinha uma foto, que é aquela com contorno laranjão, com bronzer. carregado, assim, né, de Aham, e daí com bronzer. aqueles delineados de anjo. Asa de anjo. Ai, não, Nossa, gente, eu não. jamais. E olha que eu gosto de coisa estranha, mas aquilo lá, meu Não, amor. mas não valoriza ninguém aquele. Quando fecha o olho assim, ó. Não, eu achava, falava assim, gente, não tinha o que inventar na época. Eu acho melhor quando você vem só até a metade do olho. Porque aí vai dar o É. mesmo efeito pra quem tem a pálpebra um pouquinho mais caída, mas não vai ficar com aquela diferença, assim, ó. Sabe que você vê. Ai, gente, não rola. Não, é Não rola. uma papagaiada sem fim. E olha que eu vou lançar um produto daqui a um tempo que é bem estranho, então. Não, tá maravilhoso. Quando lançar, vem aqui de novo pra gente poder testar junto. Ah, eu tô usando hoje. Amei. Eu assim. Eu amo. Nossa, eu pulei uma parte muito grande. Pode voltar. Pode voltar. Sabe uma coisa muito doida que eu fiz também? Com Aham. 2 anos de internet, eu lancei um produto de maquiagem. Mentira! Qual que foi? Face Lace. Isso aqui que eu tô usando no olho. Caramba! Gente, eu pulei tanta coisa. Por isso que eu falo, às vezes eu precisava fazer É que pautas. é muita história, é É muita muita coisa pra gente coisa. entrar, assim, realmente. Caramba, que loucura. Mas como que foi esse lançamento, assim? Então, eu queria muito. Tudo começou um dia que eu estava trabalhando no salão. Sempre era no salão. Eu comecei a gravar vídeo no TikTok no salão. Daí eu peguei um papel. Sabe aqueles papéis de papelaria, assim? Eu fiz esse delineado com um papel colorido Uhum. e postei falando assim: ah, eu queria tanto que tivesse Face Lace no Brasil. Não tem Face Lace no Brasil, é muito difícil, é muito caro pra importar. E agora nem tem mais Face Lace lá fora, você acredita? Só por Sério? encomenda. Caramba! Que é esse delineador adesivo, né? Sim, Que você só sim. tira e aplica no olho. Daí o que aconteceu? Falei, postei esse vídeo. Chegou um amigo meu um amigo meu hoje em dia, né? Posso dizer um sócio de trabalho? Mandou mensagem. Eu faço isso. Você gostaria? Eu assim, o quê? Você faz isso no Brasil? Daí ele me mandou. E daí eu gravei testando e etc. Eu não sei em que momento que eu decidi que eu queria lançar com ele, Aham. mas foi muito Ai, eu lembrei. Eu fui num show da Anitta, em Uhum. 2022. Primeiro show que eu fui da Anitta, no ensaios da Anitta. E ela tava usando uma face lace enorme. Eu até tatuei. Eu tenho a tatuagem. Chocada! Porque Meu eu olhei isso Deus! no olho dela e falei, que é isso que ela colocou no olho dela? Pelo amor de Deus, eu preciso disso daqui na minha vida. Daí, eu fui ver, era a face lace, o Cris, né, que fez a maquiagem, inclusive. Eu olhei aquilo e falei, eu vou lançar isso. Nossa. E eu assim, mandei mensagem pra ele e falei assim, oi, e se a gente lançasse? E se a gente lançasse uma coleção? Eu sem medo de ser feliz. Aí, fui lá eu.
Sentei lá em casa. E é uma coisa muito engraçada do universo, que é uma coisa muito aleatória. A única coisa que eu sei desenhar bem é olho. Tanto que eu só Caramba, tenho que tatuagem de olho. legal. Eu tô vendo, eu Tudo vi que aqui tinha é uns só olho. pequenininhos ali, né? Caramba, que legal. Daí, eu desenhei, tipo, esses 3 modelos de face lace. A gente ele desenvolveu, foi tudo certinho, etc. Chegou pra mim, aprovei os modelos. Tem que aprovar tamanho. Provar tamanho é o mais difícil de face lace, que daí Uhum, corta de um jeito, corta do outro, daí manda, volta. uhum. Demorou um tempinho. Daí, eu postei que eu ia lançar e etc. Fiz uns spoilers, gravei até com a Adam isso. Um dos maquiadores da Luísa Sons entrou em contato. Oi, gostaria de pegar para um clipe dela. Caramba, E daí a Luísa Sons usou no clipe de Cachorrinhas. que legal. Só que não só isso. Foi muito mais além, porque a Luísa Sons usou em Cachorrinhas. A Glória Groove usou no clipe de modo Xuxa. A Anitta já usou. Quem mais que já usou? Nossa, muita gente já usou. Isso dos desenhos que você criou. Aham. Caramba, que E é uma coisa legal. muito louca. É esse modelo, inclusive, que Aham. a Glória Groove usou. A Luísa Sons usou. A Anitta usou. Então foi, tipo, muita loucura. Foi, tipo assim, um desenho. E quando a Anitta usou, eu lembro que foi no Carnatal. Que daí ela postou uma foto. Eu falei, meu Deus, é o meu produto. Mentira. Eu Que assim, inclusive, legal. ela usou. Ah, tá. Daí é tudo uma conexão do universo muito, muito louca. Já chegou lá. Daí ela usou no Carnatal. Eu olhei e falei, gente, eu tava no show dela, tendo essa ideia. E agora ela tá usando. Eu falei, meu Deus, que legal. E daí, eu lancei esse produto, deu certo, vendeu bem. Tipo assim, eu olho pra trás, eu fico pensando, nossa, realmente vendeu bem. Aham. Tipo, pra um produto que não tinha nicho no mercado, vendeu super bem. Daí, começo desse ano, ela usou de novo uma das minhas face laces num show dela. E eu falei assim, gente, agora que o mercado tá mais pra esse estilo de maquiagem, é o momento perfeito de eu voltar. Sim, E daí eu com vou voltar. certeza. Acho que Arrasou. finalzinho do mês que vem. Ou Ai, que comecinho de agosto eu vou voltar. tudo. Com as face Arrasou. laces, com o E aí mesmo vai ter lugar. desenhos Vai ter desenhos novos. novos, vão ter coisas, vão ter Ah, kicks. E assim, muito legal essa parte. E daí, vem aí. gente, amei. Amei, porque eu acho muito lindo. Mas realmente aqui, assim, sem ser aqueles delineados que já vem pronto, só que é o Uhum. delineado daqui, assim, sabe? Do Mas sabe qual gatinho. que é a questão? O material. Porque geralmente a gente acha com material muito desconfortável. Isso aqui é Uhum. muito confortável. É tipo assim, é muito confortável. Eu amo. Ah, eu Então, quero testar. Vou fazer vídeo testando. eu amo. Adorei. Não, que incrível isso. Ah, eu amei o nosso papo. Ai, Infelizmente foi está tudo. chegando ao fim. Mas eu amei poder conversar aqui com você, receber uns spoilerzinhos, né? Que a gente já E tem teve spoiler aí. spoilerzinho. Eu amei, maravilhoso. Antes de terminar, né, eu queria te presentear por você ter vindo aqui no Ai, podcast. amo. Essa Ai, daqui uma é a necessaire do necessaire. podcast. Tudo. Tem coisinha dentro, se você quiser abrir também. Ai, eu amo. Nossa, acabei de lembrar que a gente não falou de uma fic tão boa. Ai, Ai, vai ter que ser esponjinha. assunto para outro Vai episódio. ter que ser. Mas me lembro no próximo que tem que tem a fic lá da maquiagem pro. Ah, enfim. Eu já vou falar. Tem uma fic. Quem quiser pode ir falando. Eu Enquanto vou a gente falar, tá é uma, aqui, é uma pode ir fic rápida. falando. Então, que Uhum. um dos meus objetivos também é tentar levar a maquiagem do Brasil pra fora. Aham. Que é uma coisa que eu fiz muito quando teve aquela polêmica do James Charles. E daí Sim. eu peguei um monte de maquiagem, Ai, etc. sim, né? Você, Selecionei. você fez com a Mari também, né? Aham. Uma, Gente, isso pra uma mim foi a maior reunião com loucura da minha ele. vida. Eu imagino, Porque imagina crescer tem uma assistindo ele. foto minha de 2019 usando uma maquiagem dele. E daí eu olho e falo assim, nossa, agora eu apareci no canal dele. Que Caramba, que coisa louca. demais. Mas é isso, que eu sei que ele tem as polêmicas dele, etc e tal. Aham, Mas assim, eu olhei e falei assim, é uma oportunidade de levar a maquiagem do Brasil com pra fora. E deu certeza. muito certo. Tipo, pegou 6 milhões de visualizações gringas no vídeo dele. Mas acho que essa foi uma das minhas maiores conquistas. Voltando à pergunta que você falou mais no começo. Mas também é meu objetivo. Um Uhum. dia levar maquiagem pra fora do Brasil de alguma. Eu tenho a estratégia. Mas Sim. daí o Trump ganhou a eleição. Daí ele atrasou tudo. Falei, que ótimo. Não, amigo, mas vem aí ainda, porque tem muita coisa legal. Com Uhum. certeza, tipo, gente, os produtos nacionais, eles são incríveis, E se a ainda gente mais for hoje em parar pra dia, assim, pensar, né? como a matéria-prima é importada, é basicamente.
É basicamente a mesma coisa que o de fora. Uhum. Tipo assim, hoje tá muito equivalente o mercado nacional com o mercado Exato. internacional. É, Assim, hoje a gente tem... o que diferença... A diferença real do mercado nacional pro internacional é o quê? A price tag que as marcas têm. Então, por exemplo, uma marca nacional, ela consegue lançar o produto mais kick do mercado, porém, ela não tem preço de mercado para ter aquela matéria-prima, para ter aquela embalagem. Então, elas acabam não conseguindo lançar, não porque não dá para fazer. É porque a marca não consegue, sei lá, vender um produto por R$250. Sim. Porque o mercado não ia aceitar. Eu lembro até que teve o da Bruna Tavares, que ela sorteou, né, a calendário advento Uhum. no final do ano, e o pessoal queria que ela vendesse, mas ela falou que, assim, a qualidade do produto era muita, né? Só a caixa era muito caro pra produzir, Uhum. então não valia. Não ia dar preço de mercado, não compensa. E ainda até hoje, por exemplo, no mercado nacional, não, as pessoas elas estão começando a aceitar maquiagens nacionais mais caras, porém, foi um processo muito difícil. Ainda tá sendo. Ainda tá Porque, sendo. por exemplo, a Fran acabou de lançar, né, o Love Kit, Uhum. e teve um pessoal falando mal do preço. Só que assim, Gente, não tem como, são 3 produtos dentro de uma embalagem personalizada e exato. etc. Ah, De não. edição limitada também, tem que pensar Não, nisso. e a fábrica que tá fazendo o lápis de boca dela é muito boa. O gloss também. A fábrica que faz o gloss da Fran, eu acho que o Chocobunny não foi feito nessa, mas assim, que faz os outros glosses da Fran, é muito boa. É uma das melhores, assim, no Brasil pra você fazer gloss. Uhum. Tipo, até queria ter uma amizade com a Química. E tipo assim, meu, todo mundo tá fazendo lá, porque é muito bom, eles fazem muito bem. Caramba, que legal. Ai, adorei. Adorei nosso papo. Foi Eu também incrível. amei, foi tudo. A gente fofocou muito. Outra oportunidade pra gente fofocar mais, que com certeza tem muito mais história aí. Quem sabe aí não vem um outro episódio só da gente fazendo Eu quero. fofoca. Aqui Eu amei. fofoca. Nossa, adorei essa ideia. Olha lá, as suas ideias vindo assim já. Eu assim, saindo com 3 processos judiciais. Tá tudo certo, tá tudo bem, amiga, a gente se ajuda. Mas é isso. E agora eu queria deixar um espaço, né, pra você dar um recado pra quem te acompanha nas redes sociais, pra quem assistiu o episódio até aqui, pra divulgar também suas redes sociais. Ai, gente, então, eu queria agradecer quem me acompanha, quem aguentou todas as minhas fases, que cada 3 meses eu mudo de fase, eu mudo de estilo de vida, mudo de estilo de vídeo. Então, assim, muito obrigada por me acompanhar, pelo carinho. Eu adoro ter um público próximo, assim, etc. Então, é isso. É um sonho meu muito aleatório, que acabou dando muito certo. Então é isso. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, por me acompanhar, por às vezes até me aguentar que esse podcast aqui tá o puro suco do TDAH. Que você pode ver que ela fez uma pergunta em 3 segundos, já virou outro assunto. Entendeu? Eu percebi que tava meio TDAH quando eu falei de briga de Twitter de diva pop. Falei, acho que estou indo um pouquinho além. Mas obrigado você que assistiu até aqui também. Espero que você tire alguma coisa, alguma informação de maquiagem valiosa. É isso, muito obrigado. É o seu jeitinho, amiga, é o seu Meu jeitinho jeitinho. especial. Remédio. Venvance. Ritalina. E tá tudo certo, e tá tudo certo. Tá Dilk, ótimo. muito obrigada por Muito você ter obrigada a vindo você, foi aqui. tudo. Eu amei ter o nosso papo, amei você aqui, foi maravilhoso. E eu espero que a gente possa fazer um outro episódio aí depois. Com certeza, que eu não paro de falar, gente. Olha, desculpa. Que é incrível, tá? Eu amo e todo mundo ama também. E muito obrigada a você que assistiu o episódio até aqui. Tenho certeza que vocês amaram, que foi muito legal. Vão lá nas redes sociais do Dilk também conferir todas as novidades por lá. Não se esqueçam de ir lá na rede social do podcast, né? Tá passando aqui na tela pra vocês, Hello Beautycast. Vocês também vão poder acompanhar tudo. Tem episódio novo toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Fiquem ligados. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Eu amo. Tchau, tchau!